Vamos ao vivo novamente, vamos aguardar a Lélia agora. Vamos fazer mais uma tentativa, gente. Mais uma tentativa aí. Para a gente fazer aí a transmissão. Ontem conversamos, trocamos várias ideias e estamos com muita vontade de partilhar. Ela quer trazer também, né, todo o conhecimento também que ela tem sobre o tema para nos enriquecer nessa manhã. Isso vale para os relacionamentos, isso vale para a nossa compreensão e também para a educação dos filhos, porque a gente aprende a desenvolver essas habilidades, né, a perceber também essas habilidades naturais nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso é muito importante. Bem-vinda, Renata, bem-vindo, Tarcísio, bem-vindo a Deise, a Lu, estão entrando novamente aqui. Vamos aguardar a Lélia entrar. Nós iniciamos um novo vídeo. Porque é aquele não estávamos conseguindo fazer a transmissão com ela. Vamos aguardar ela entrar, então. Bom dia, Prica, Jaciara, Gioline. As mentorandas estão aqui, ó. Hoje já tivemos aí o primeiro encontro já nessa manhã com a Carmélia. 1 hora da tarde eu com você, né, Lu? Tudo preparado com muito carinho aí. Estou me preparando de corpo e alma para esse momento de mentoria individual. A Lélia entrou, a Maria Gorete entrou novamente. Vamos agora. A gente agora vai dar certo. Essa é a sensação de uma live, tá? É aquela coisa ao vivo, transmissão durante o dia, cuidar para não passar às vezes o caminhão vendendo ovos, leite aqui na frente de casa. Isso faz parte. E esse é o gostoso da live, a gente faz ao vivo, tem a participação de vocês, né? Então, para mim é melhor do que um vídeo gravado. Eu sinto que eu estou dando aula, que eu estou com vocês aqui interagindo. Vamos aguardá-la. Bem-vindos, são novos, provavelmente vieram pela Lélia. E outros que já são figurinhas aqui, né? Já nos acompanham. Dani, Rúbia, a Maria de Lourdes entrou novamente. O que será que está acontecendo? Vamos aguardar ela entrar novamente. Como eu falei, a nossa live de hoje, tem como tema viver de forma inteligente, as múltiplas inteligências. Uma teoria que surgiu na década de 80 com um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard e que, liderados por um psicólogo, Howard Gardner, desenvolveram então essa teoria das múltiplas inteligências. Lélia, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Larissa. Não é Que um bom que prazer, é temos. uma honra tê-la aqui. Que bom, pois é. Lélia, E- eu já estava aqui fazendo a introdução, tá? Certo. Do tema, né? Coloquei ali, situei historicamente, né, o desenvolvimento dessa Uhum, teoria das múltiplas inteligências, certo. por um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, liderados por esse psicólogo, né, Howard Isso, Gardner, e isso. que juntos então fizeram uma análise, né, do conceito de inteligência, um estudo, e que Uhum, acabaram então desenvolvendo essa teoria.
Eu gostaria Isso. que você, com a sua experiência como psicóloga e também o seu conhecimento, os seus estudos, o que seria essa teoria das múltiplas inteligências? Uhum. Eu estudo um pouco mais o conceito de inteligência no período antigo e medieval e vejo que de fundo há um resgate, né, de um período em que nós concebíamos a inteligência medindo apenas pelo teste de QI. Então, eu gostaria Uhum. que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Tá certo. Então, olha, essa teoria é uma das mais inteligentes que tem. É uma teoria por si mesma inteligente, né? Porque Uhum, ele, o Howard Gardner, ele, ele não inventou, ele descobriu, né, que a pessoa humana tem uma complexidade que nós sabemos que tem mesmo, né, uma alta complexidade, né, e por uhum, isso temos uma variabilidade muito grande pelo número de pessoas existentes no mundo, né? E, de alguma maneira, a cada bebê que nasce é, por assim dizer, presenteado, né, com uma inteligência mais qualificada, mais favorecida. Então, essas uhum, inteligências essas que eu cito sete, o Hal, já vou citar cada uma, né? Mas uhum, ele percebeu, ele entendeu que essa variação ela existe em vários grupos de pessoas. Tem grupos de pessoas com o mesmo tipo de inteligência, ou a espacial, ou a lógico-matemática, ou a artística, né? Mas que a inteligência não se reduz àquela inteligência dos testes de QI, que é consciente intelectual, que estavam relacionados a duas, praticamente duas, a lógica matemática e a inteligência verbal. Né? Então, uhum, eu, como psicóloga, já apliquei muitos testes de inteligência em crianças e adolescentes, né? Mas eram testes de uhum, QI. Para a gente descobrir as outras habilidades que a criança tinha, tinha que conversar com os pais, fazer entrevista, né? Fazer outras atividades com a criança, ir na escola, ver onde estavam as suas habilidades, outras, né? Então, foi uma uhum. descoberta muito inteligente, porque abarcou muito mais o ser humano, tá? O ser humano é muito mais do que duas coisas, né? Uhum, Inclusive, duas coisas que eu digo do que dois tipos de inteligência. Eu li uma pesquisa atual, uma entrevista atual dele, do Howard Gardner, para acho que foi para o jornal El País, da Espanha, e ele disse que ele está estudando uma outra inteligência, que ainda não se completou esse estudo, sobre a inteligência da transcendência, tá? A uhum, inteligência da uhum, transcendência, que é uma inteligência também, ele sabe, mas para ele configurar como inteligência, ele tem que ter vários elementos, ainda está em estudo, né? Então, uhum. as crianças, os filhos dessas mães todas que estão aí, né? Muito provavelmente que tem uma variação, uma grande variedade de inteligências aí, que posso citar já? Vou citar, Larissa. As Pode, inteligências. vamos já emendar Tá. então É, isso. é. Uhum, pode Então fazer. tem a inteligência espacial, gente, espaço ou visoespacial, que é aquela inteligência das imagens e das produções gráficas, que é do arquiteto, né, do artista, né, que a pessoa não é muito verbal, ela não fala com eloquência, tá? Tá com probleminha ainda? Está travando aqui Ah, para mim. Tava, começou a travar, mas agora voltou. voltou. Aí tem a Uhum, inteligência verbal e linguística, que envolve a oralidade, aquela eloquência na fala, né? Ou a escrita. uhum, Aqueles excelentes escritores, advogados, são os poetas, jornalistas, relações públicas, que usam a palavra, escrita ou falada, tá? Aí tem a uhum, inteligência lógico-matemática, né? E todos os pais acham que os seus filhos têm que ter essas duas, a lógica matemática e a verbal ou linguística,
em excelência. Por quê? Porque é isso que a escola cobra muito. A escola, se você pensar, a arte, educação física, religião, são disciplinas menos valorizadas, né? E, Valorizadas, e né? acaba que na nossa sociedade a gente tem esse viés, essa visão, que infelizmente faz tantos anos que o Howard Gardner, né, descobriu as inteligências múltiplas, e os pais e as pessoas ainda estão muito centradas nessas duas, a lógica, a matemática e a linguística. Depois existe a inteligência musical, que é para compreender e produzir sons. É aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente que chega na frente do piano e dedilha, né? Porque já tem, pega de ouvido aquilo que a gente popularmente fala assim, né? Ou qualquer outro Uhum, instrumento, tá? É uma facilidade uhum. enorme de Lélia, descobrir os sons. Oi, pode falar. inclusive eu conheço uma família e todos os filhos aprenderam a tocar algum instrumento Instrumento. musical, né? Isso, instrumento. E tinha um deles Uhum. que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas ele tinha o ouvido absoluto. Ele Sei, sim, identificava logo as notas, né? Ele pegava assim, então ele sim, tinha era um dom natural, né? Claro que eles estudavam para desenvolver, né? Cada um tinha, um era o violino, outro o piano. Mas eu uhum. lembro assim com carinho, ele era uma criança. E Sei. ele tinha isso, né? É, Era um casal com bastante filhos, assim, uma família muito bonita. sei. E ele tinha isso, o ouvido absoluto. Ele É, sabia exatamente a nota, né, aham, da canção. exatamente. E assim, só para ser uma informação importante, gente, que vocês que estão nos ouvindo, todas as crianças nascem com essas inteligências, tá? Elas não se fazem no decorrer da vida, elas se aprimoram, tá? Mas o bebê já vem com a inteligência, tanto que essas crianças pequenininha começam a demonstrar, né, seus talentos, sem que ninguém ensinou da onde, os pais ficam surpresos, perplexos, né? Porque nasce, né? Daí a vocação. Aí que eu vou falar depois Uhum, como que os pais podem ajudar um pouco os seus filhos a descobrirem a vocação, a ponto de não precisar, eventualmente, depois de testagem, né? Ou se não, de escolher, errar, escolher, errar, escolher, errar. Tem que ter um autoconhecimento em relação à inteligência. Mas vamos continuar aqui. uhum, Tem a inteligência interpessoal, essa é da psicóloga, a interpessoal, né? Porque é uma compreensão muito clara e às vezes rápida em relação aos sentimentos, motivações, percepções, pensamentos das outras pessoas, tá? Então são uhum, pessoas que captam assim muito rapidamente toda a ambientação, pensando, não pensando de adivinhar, né? Mas sobretudo que os interesses, as motivações, os sentimentos uhum, e as emoções. uhum, Aí, por último, tem a inteligência corporal sinestésica, que muitas crianças têm também. Muitas vezes o menino tem mais, porque é do corpo, é física, né? Que é uma grande uhum, habilidade com toques, movimentos, coordenação, equilíbrio, né? Todo esse traquejo físico. Que essa inteligência ela é para os dançarinos, atores, esportistas, motoristas, entendeu? E todos os ginastas, tá? Dançarinos, uhum. né? E Atletas, esportistas de uhum, modo geral, atletas de modo geral, tá? Essa uhum, inteligência. Então, é interessante, né? Porque para cada inteligência tem um rol de 6, 7 profissões. Então, é muito indicado que os pais olhem para os seus filhos, já se a partir de 2 anos começa assim minimamente a se delinear uma tendência, né? E essa tendência, uhum, se os pais observam e estimulam, vai dar a vocação profissional da criança, que uhum, normalmente é uma que predomina sobre as demais, né? E é bom saber também que nós não temos só uma, né? Nem duas. Tem gente que tem todas, mas em grau menor as demais. É uma ou duas predominantemente e as demais em grau menor, né? Tanto que algumas uhum, pessoas escolhem a sua profissão em função da sua inteligência emocional, mas eles acabam tendo hobbies
mas hobbies muito importantes, hobbies que fazem parte da vida da pessoa, porque às vezes é a segunda ou terceira inteligência, né? Então, essas Uhum. pessoas, elas acabam sendo mais o quê? Mais, como é que a gente fala? Realizadas. Porque elas põem na Uhum. vida, elas usam, elas fazem, elas trabalham, elas ajudam as outras pessoas. E também elas têm alguns prazeres em função de que ela se autoconhece e ela acertou na profissão, porque a inteligência é essa. Em seguida, ela acertou num hobby que ela gosta e faz mesmo, né? Então, acaba Uhum. sendo muito realizada. Eu acho que os pais... Interessante, Pode falar, pode falar. interessante, Lélia, porque para os filósofos clássicos, né, no templo de Deus Delfos, né, em Delfos, eles tinham na entrada, né, a frase conhece-te a ti mesmo, Isso, como premissa de qualquer outro conhecimento. isso. E aí, quando você fala, né, a importância da gente se conhecer, prestar atenção em si, prestar atenção nos filhos, Uhum, até mesmo para perceber essas aptidões, né, essas uhum. aptidões cognitivas, essas aptidões, essas habilidades próprias da inteligência humana, demanda essa Aham, capacidade de atenção, né? E às vezes a falta isso, de atenção e da gente querer, às vezes, engessar algo já é, pronto, pré-estabelecido, impede da gente desenvolver em nós mesmos e nas crianças, né, nos filhos, essas uhum, habilidades que eles têm que podem potencializar, né? Porque deve isso, ser desenvolvida, tem que ser isso, feito um trabalho também, um isso, cultivo dessas inteligências. isso. É perfeito, é bem isso. Então, a escolha o caminho que se faz na vida, ele deve ser diretamente proporcional às habilidades que a pessoa já nasceu com ela. Depois ela aprimora, desenvolve, né? Ela fica mais Uhum, qualificada. Se ela acertar o caminho, se os pais a ajudaram a ver quem ela é, né? Quais as aptidões, as habilidades, né? As facilidades, o interesse. O interesse normalmente está diretamente direcionado à facilidade. Eu gosto muito do que eu faço bem. Eu faço bem aquilo que eu gosto muito. Pode ver, entendeu? O que é muito difícil para uhum, mim não é a minha habilidade. Né? Por exemplo, a parte física, né? Viso espacial para um lógico matemático. Ele não quer nem saber. Ele tem muito pouca habilidade corporal, né? Então, os pais têm que ver os filhos assim, nossa, ele tem uma desenvoltura corporal, ele tem um quê desde cedo por música, ouve, canta, procura brinquedos que sejam musicais, né? Ou, não, ele monta sim, Lego, né? Todos esses joguinhos de construção com rapidez, facilidade. Ah, aos 8 anos está jogando xadrez, que é a inteligência lógico-matemática. Ou, nossa, uhum. falou cedo e tem uma desenvoltura verbal que, eu nunca falei isso, como é que essa menina está falando? Está com esse vocabulário rico, da onde ela tirou, né? Porque como ela Uhum, tem a tendência boa, ela capta-se rapidamente numa historinha. Ela pega aquela palavra, ela encaixou bem e depois ela enquadra na realidade, nas conversações dela, né? uhum, Então, não é muito difícil. O que eu vejo é que os pais têm que olhar, tá na internet, essas inteligências todas, ver um pouquinho mais. Eu citei aqui algumas coisas, pouco, né? Que eu quero desenvolver um pouco mais. E aí os pais olham isso e comparam com seus filhos, entendeu? uhum, Porque eles vão ter uma dessas. Aí os pais vão encaminhar, facilitar, pôr num curso, né? Ou outra coisa, olha que interessante, não precisa exigir notas excelentes de 8 a 10 em todas as disciplinas. Às vezes o aluno é um 7, 7,5 na matemática, mas é 9,5, 10 em língua portuguesa, né? Em língua portuguesa ou idiomas. Porque essa inteligência verbal e linguística ela é boa para a área
para a língua mãe e para os demais idiomas, tá? De fácil compreensão. Uhum. Então, esse alerta, esse prestar atenção, né? Essa sensibilidade, os pais têm que estar assim, em dia com a sensibilidade para irem percebendo, tá? Que realmente não é difícil, mas Uhum. eu acho que tem que os pais entrarem na internet e ver o que significa cada uma e ficar relacionando no dia a dia, né? Mas as notas, elas Uhum. não têm aquela importância total, nenhuma criança pode tirar 9, 8, 9, 10 em todas as disciplinas. Tá? Essa é uma exigência que não faz muito sentido. Porque às vezes não é que tem que tirar nota baixa porque não gosta. Não é, a criança tem que se esforçar. Mas algumas ela vai Sim. se sair muito bem. Em outras ela vai ser mediana. Em um terceiro grupo de disciplinas, ela vai ter que se esforçar muito para ser razoável. Tá? E não é às Uhum. vezes falta de interesse, preguiça. Pode ser, tem que diferenciar aí, né? Mas pode não ser, Uhum. tá? É realmente o tipo da inteligência dela em ação, né? Ou não, ou com dificuldades, né? Então, nota acaba Uhum. ficando um pouco obsoleta. Todas as crianças têm que se esforçar, tá? Para aquelas disciplinas que não gostam. Abaixo a mediocridade. Não é assim, não, não gosto de se eu tirar 7, tá bom, aqui é a média, ou 6, né? Não é isso, né? Uhum. Mas, enfim, aí tem, gente, olha, uma outra inteligência que eu vou falar, que não é do Howard Gardner, que é do Daniel Goleman, que é a Uhum. inteligência, né? É o quociente emocional. O Uhum. QE, não é o QI, é o QE, tá? E eu vou dizer para vocês uma coisa: esse QE, é preferível, indicado, que todas as pessoas do planeta tenham, porque todo mundo tem emoção. Tá? Uma coisa é profissão, é variado. Outra coisa é compreender o outro, ter empatia, ser altruísta, né? São várias virtudes da convivência, tá? Que é Uhum. o quociente emocional, que acaba melhorando muito a vida social da pessoa. Uhum. E inclusive da profissão, né? Eu fiz um curso de inteligência emocional e um dos dados hoje, quando, né, até mesmo no trabalho, no desenvolvimento profissional, muitas pessoas entram, são contratadas no emprego por suas habilidades técnicas e acabam sendo demitidas pela falta de habilidade emocional, de Isso, convívio. isso. Então, as habilidades técnicas, não que elas não sejam importantes, mas elas não são suficientes se falta essa habilidade emocional também de convivência. Isso, perfeito. Exatamente isso. Porque, assim, muitos empregados, muitos funcionários, mesmo diretores, gerentes, são demitidos, são contratados e depois demitidos, né? Pela incapacidade ou dificuldade do traquejo emocional. Porque numa empresa, em qualquer trabalho, existe um amplo círculo de relações, né? E as pessoas diferem entre Uhum, si. Só que hoje em dia, faz um tempo já, até, Larissa, que as empresas estão de olho naquilo que não é treinável, né? Naquilo que a pessoa já vem, já traz, vem praticamente pronta. E o já é da que personalidade. já é da Uhum, personalidade. Mas por que é da personalidade? Porque desde o berço teve ali um homem, uma mulher, um pai e uma mãe que educaram emocionalmente esse bebê, essa criancinha de 1 aninho, de 2, de 3, de 5, de 8, ou se adolescente, entendeu? Então, uhum, a educação emocional, ela é do âmbito da família. A educação emocional, depois na vida social, ela vai ter um enriquecimento. Mas toda a base, todo o fundamento da inteligência emocional vem da vida familiar. E a vida familiar tem vários momentos em que se pode ensinar uma criança, né, a conviver bem, a compreender as pessoas e entender a si mesma.
Então, esse Uhum. pai, essa mãe tem que, assim, marcadamente, sistematicamente, propor diálogos de ver quais são as características do filho, do filho a partir de 4 anos. O que é bom nele? Filho, você é tão generoso. Filho, você é tão prestativo. Dá esses nomes, essas palavras. Filho, só que você tem dificuldade. Você tem uma preguicinha, né, filho? A gente, mamãe tem visto que, olha, você era para fazer isso, era para fazer aquilo, você se propôs, não fez, ou não fez bem feito. Entendeu? Esses nomes, esses comportamentos, os pais têm que lançar para a mente da criança. Entendeu? Ela vai para. Depois é Uhum. outra coisa. Com 7 anos é outro comportamento, outra competência, né? De maneira Uhum. que ela, ao se conhecer, ela tenha domínio dela mesma. Porque, olha, tem adultos que não se conhecem, né? Eu falava com uma pessoa essa semana que ela dizia: não, não, eu sei quem eu sou para mim, eu não sei o que eu faço com o que eu sou. Entendeu? Olha, 34 Uhum. anos. Não sei o que eu Uhum. faço. Tá, eu sou isso, 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 mas o que eu vou fazer na vida agora com isso que eu sou? Né? Entendeu? Então, enfim, gente, para os filhos serem felizes, eles têm que ter os pais têm que ajudar, né? Nessa autocompreensão e na compreensão dos sentimentos dos outros. Então, favorecer o quê? A compaixão, a solidariedade, né? A generosidade, o respeito, de modo que os pais movimentem os filhos para se tocar. Que a vovó tá triste hoje, né? Que aquele tio tá um pouco abatido, que o papai tá muito cansado. Hoje ele tá muito cansado. Outros dias ele pode brincar, mas olha os olhos, olha o rosto do papai, ele tá muito cansado. Né? Que o irmão tá Uhum. doente, precisa do sossego, do silêncio, não pode, né? Então sabe, a casa, a família, a própria vida, né? Ela é muito rica em oferecer oportunidades de crescimento pessoal. Muito rica. Só que os Uhum. pais têm que estar prestando muita atenção. Senão tudo também pode passar batido. Olha aqui o que Uhum. eu vou ler das características do profissional ideal. Ideal, que tem a ver com a inteligência. Bom, em relação ao coeficiente intelectual, esse profissional só tem que dominar a parte técnica dele. Então, ele vai dominar a parte técnica, ele é um engenheiro musical lá. Ele vai ter que dominar isso para ele ser bom. Isso é só uma coisa. E o que é que ele tem que dominar em relação ao coeficiente intelectual que as empresas estão demandando? Tá? Elas estão exigindo hoje mais do que antes. Capacidade de escutar o outro e de se comunicar, adaptabilidade a novas situações, criatividade frente aos contratempos que vão ter. Por isso que a criança, na casa, na família, tem que sofrer contrariedades, né? Ela tem que ter frustrações, que é um treino para a Frustrações. felicidade futura, né? Uma boa autoestima, habilidade para negociar, conversar e chegar no ponto comum, sem conflito, sem briga, ter um potencial de liderança, ter a capacidade de delegar, de confiar em si mesmo, de confiar no outro, autocontrole, motivação, tem que ser a pessoa motivada e ainda essa pessoa tem que motivar a motivação dos outros, né? Do grupo, da Uhum. sua equipe e tudo mais, né? Eficácia de atuação coletiva, qual que é o traquejo social dele? Como que ele conversa? Como que ele sorri? Sorri quanto? Sorri para quem? Ele diz não? Ele se posiciona? Quando ele diz não de que maneira? Né? Tudo isso. E não deixar se levar, olha que importante, pelo ânimo do momento. Que é imaturo você sair de casa um pouco mal-humorado e chegar em casa e despejar no trabalho isso Esse sem o mau humor. autodomínio, Uhum. né? E sem não só não entrar no ambiente profissional com mau humor, mas inclusive promover um ambiente saudável, apesar de estar naquele dia um pouco chateado, um pouco azedo, né? Entendeu? Então são Uhum. Uhum. habilidades emocionais e sociais, né? Que a família, só o Uhum. pai e a mãe podem providenciar, Uhum. né? Exatamente. Uhum. A Andressa aqui está perguntando se é possível medir a inteligência emocional e de que forma. Não é muito possível.
testes, existem alguns testes, né? Mas Uhum, teste para esse conceito tão subjetivo, ele é um pouco assim, porque às vezes a pessoa responde alguma coisa que ela quer ser, mas não que ela é. Mas uhum, existem testes. Mas o mais importante, o que evidencia mesmo, é igual ao temperamento. O que evidencia a inteligência emocional é o rol, é o conjunto de habilidades, de condutas que a pessoa tem em ambientes coletivos. Então, se ela percebe assim, ela é bem aceita, ela é procurada, de vez em quando salta um elogio para ela, né? uhum, Ela vê que procuram para resolver problemas, né? Que gostam de estar na sua presença e conversar com ela, entendeu? Isso uhum, significa uma habilidade na interação interpessoal, entendeu? uhum, Agora sim, então, pessoas que não são procuradas, ela percebe que as pessoas cumprimentam por educação, né? Por formalidade, entendeu? Que não a procura, não tem muita confiança nos pareceres dela, entendeu? Que foge, se evita um pouco essa pessoa, né? Entendeu? Se ela começa a perceber isso, ou às vezes uma outra pessoa começa a perceber, ela tem que melhorar na inteligência emocional, tá? uhum, A pessoa com alta inteligência emocional, ela é muito feliz nos vários grupos com quem ela convive. E ela se sente amada pelas pessoas desses grupos. Por que ela se sente amada? Porque ela é amável. Ela tem as qualidades da boa convivência. Entendeu? Então, isso é um termômetro, né, da uhum, inteligência. Mas existem alguns testes, sim, que uhum, identificam, né? uhum, Bom, gente, e essa inteligência emocional, só para complementar, ela não é a boa genética, inclusive a boa genética pode se perder. Isso eu já vi acontecer. Tem crianças que nascem que você vê exatamente que ela é uma sociabilidade, né? Que ela tem compaixão, que ela tem várias virtudes, que ela é agradável, amável, educada, cumprimenta, sorri, blá blá blá. Mas se a família não valoriza, né? Não estimula, ou se a família começa a ter muitos conflitos, então todo esse potencial bom da criança vai diminuindo. Tá? E ela pode vir a ser uhum, um adulto problemático em função do contexto familiar deficitário que foi ofertado para ela na infância. uhum, Entendeu? Veja a importância, né? A importância que eu digo da atmosfera emocional da família. O pai e a mãe têm uhum, um papel a desempenhar aí, não só no que fala, não só no que faz, mas no que sente. E toda uhum, família que tem bom humor, que tem alegria, né, que tem otimismo, que tem entusiasmo, já sai ganhando, sai na frente. Porque todos os problemas, tá, podem ser solucionados, podem ser resolvidos, identificados e resolvidos, mas num clima que criança, o que combina com criança? Criança é alegria. Parece que é quase sinônimo, né? Aquele bem-estar, assim, né? Então, uhum, é esse clima que os adultos têm que proporcionar na casa, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira. Todos os dias, de manhã, de uhum. tarde e de noite. Ó, agora aqui houve umas dúvidas com relação aos temperamentos, né? Já que Uhum. o melancólico, o fleumático são mais introspectivos, né? O sanguíneo e o colérico já tem uma capacidade natural de É, extroversão, né? De convivência. isso. Mas isso se torna uma dificuldade para o que a gente está falando aqui, porque às vezes a gente tem aquela ideia, né, de euforia, né, É, e a criança sente a atmosfera natural mesmo, essa atmosfera interior do coração dos pais, né, que se derrama na casa, na condução da casa, da rotina, né, e que vai além do temperamento. Pode ser uma mãe tímida, uma mãe introspectiva e que transcende uma alegria, né, transpira uma alegria diferente às vezes, né, desse excesso que a gente às vezes isso. fica muito assim naquela caricatura, né, É, até de temperamento
E de caricatura, essa ideia de inteligência emocional que eu vou ter que abraçar a árvore, né? Aham. Então, eu gostaria que você talvez falasse um pouco, e eu gostaria de perguntar já junto com isso, a gente vai falar um pouco disso. Numa casa, a gente sabe que a gente vai encontrar essa diversidade de habilidades. Isso, Um isso. pai que tem, né, tem uma habilidade mais para algumas competências cognitivas, intelectivas, né? Uma mãe que já tem outras habilidades, filhos, cada um, né, vindo de uma forma, de um jeito, né? Temperamento diferente, habilidades diferentes. Isso Sim. seria uma dificuldade para o convívio familiar, Lélia? Fala um pouco para nós sobre isso. Tá. Para mim, isso é uma riqueza das maiores, entendeu? Nem sei se tem maior Uhum, riqueza do que a diferença entre as pessoas, tá? Porque um aprende com o outro. E às vezes aprende não porque alguém está dando lição, aprende só por conviver, né? E uhum, absorve o melhor do outro temperamento, eventualmente. Pode absorver o ruim, o negativo também do temperamento, né? Mas isso é uma questão de uhum, ir se ajustando, tá? O melancólico e o fleumático, se eles forem leves, eles têm que se esforçar na virtude da alegria, tá? Não é natural. Na virtude do entusiasmo, né? Porque não é que, nossa, tá ali realmente, como o fleumático, o sanguíneo e o colérico, né? Mas eles têm muitas outras, eles têm outras virtudes, né? Mas em relação a essa, ao bom humor, eles têm que ir atrás, sabe, conquistar? Assim como o colérico tem que ir atrás de ser paciente, de ser humilde, tem que ir atrás, não é uma coisa natural. Eu sei, eu sou colérica, o quanto que não é eu sei, eu fácil. sou melancólica. É, eu imaginava mesmo. Né? Não é fácil a gente ir atrás do negativo do temperamento, tá? Mas o melancólico e o fleumático, se eles se esforçarem, pelo menos sorrir, né? Sorrir, se vocês Uhum, pensarem, é um ato, é uma, da vontade, é muscular, é só fazer assim, né? Né? Inclusive tem um estudo que se você sorrir mais, a virtude do sorriso, que é a alegria, ela se estabelece mais interiormente. Se você fica com cara amarrada muitas horas, tá? E isso te dá também, é uma coisa mais externa que te traz pensamentos ruins, entendeu? uhum, Então, essa convivência do melancólico, digamos que com o sanguíneo, que parece que são quase opostos, né? Ela é enriquecedora. Por quê? Por exemplo, um filho sanguíneo, uma mãe melancólica, a mãe tem que correr atrás da alegria. Tá? Ao correr atrás de demonstrar alegria, ela automaticamente fica mais alegre. Veja bem, né? Como a uhum, gente, os temperamentos, eles se exigem a convivência entre uhum. eles, né? E aí E há é o uma que troca de. E eu vejo também uma troca de valores, uma troca de possibilidades, de habilidades que a gente pode desenvolver com os outros temperamentos diferentes do nosso, né? E ainda sim. vendo que às vezes no temperamento tem essas variações de aportes e tudo mais. Aham. Então, Exato. realmente é uma riqueza. É uma riqueza. Eu acho que quase todas as famílias do mundo têm dois, três, se não os quatro temperamentos. Entendeu? As famílias têm, apesar de ter a genética, temperamento é constitucional, biológico, mas enfim, cada bebê nasce de um jeito, né? Entendeu? E Uhum, nasce com uhum, temperamento, né? E aí o favorecimento disso tudo é justamente você captar a alegria de um sanguíneo, ela entra no melancólico, se o melancólico se permitir, não é verdade? uhum, Não passa em vão, uhum, batido, né? A energia uhum, do colérico, né? Sei lá, a organização uhum, do melancólico, a fineza, né? O detalhe do melancólico, entendeu? É exemplo para o outro, entendeu? Então, no uhum, fundo, a gente, olha, os quatro temperamentos são perfeitos, dá para viver bem, né? Não existe isso de que um temperamento é melhor do que o outro, todo mundo sabe disso, né? E aí uhum, vamos limando as tendências ruins que dá tudo certo, uhum. não é? É isso mesmo, Lélia. Pois é. O E de que que mais? forma que a gente pode viver de forma inteligente, né? O tema é esse.
A gente falou das múltiplas inteligências, você abordou também a questão da inteligência emocional. De que forma, a gente falou um pouco disso agora, né, no convívio familiar. Como viver de forma inteligente? Se Não é só conhecendo. ficar debruçado sobre os livros, né? Exatamente. A gente já Inclusive, viu com tudo isso que isso não significa viver de forma inteligente. isto não significa. Inclusive, tem que se cuidar para não viver de uma forma. Aqueles que gostam muito dos livros, que é perfeito gostar dos livros, só que os livros não bastam. Todo conhecimento literário, técnico, científico, eles têm que ter uma aplicabilidade na vida real. Senão, não vale a leitura. Eu não posso ficar obesa de leituras. Ah, para mim, eu me Uhum, realizo lendo. Ah, eu conheço vários conceitos e isso me dá um prazer intelectual. Tem gente, muitas pessoas têm prazer intelectual, né? Mas eles uhum, só fazem sentido, essa inteligência intelectual, se ela for aplicada à vida social, tá? Então, de que uhum, modo viver de modo inteligente? De que forma viver de modo inteligente? Colocando na realidade todo o aprendido. Tá? Aprendi sobre alguma virtude, li hoje sobre a virtude da temperança, então eu vou me propor. Né? Aprendi um conceito de São Tomás de Aquino perfeito. Outro dia eu estava conversando com um casal, uma graça, que eles foram ler a Suma Teológica de São Tomás de Aquino e eles acharam nuances de comportamento humano ali que foi uma base, né, para melhorar o relacionamento deles. Entendeu? uhum, Então, é isso. É pôr na educação uhum, dos filhos, é pôr no automelhoramento, né? Se eu me uhum, conheço, eu vou promover o que é bom em mim para melhorar a vida dos outros, ou a casa, ou o meu trabalho, e eu vou diminuir, reduzir as minhas más tendências, mas tá? tendências, Eu posso exatamente. colaborar com o outro com o meu nível cultural também. As minhas conversas vão ser mais enriquecedoras e variadas, porque eu tenho um nível cultural, eu estudo, eu leio várias coisas, várias áreas, entendeu? Então, você veja, Uhum, é uhum, uma maneira inteligente de se relacionar. Tudo, uhum, tudo. Quanto mais adulta uma pessoa mais tudo que ela é e sabe tem que servir para o ambiente, para o seu entorno. Essa é a maneira uhum, inteligente de viver. Sempre pensando, olha, até uhum, é muito simples, né? Sempre pensando em direcionar, em realizar coisas construtivas para os outros, né? Em diminuir as tendências nocivas que eu sei que eu tenho, uhum. entendeu? Aí por Então, isso a importância do autoconhecimento, né? muito importante, Mais uma muito. vez. Mais uma vez e sempre, né? Sempre foi, Uhum, sempre vai ser, mas eu vejo as pessoas um pouco superficiais. Muitas pessoas vivem muito no barulho, tá? E muito em fazer como homofábeis, tá? Nós não podemos ser apenas homofábeis, né? Nós somos homo uhum. sapiens, tá? Sapiens. A gente só tem que fazer depois de saber. Se você sabe, você vai fazer, né? Mas Homo sapiens se aprofunda. Pensa em quem ele é, o que ele tem para fazer, qual o seu percurso no mundo, como que ele vai Uhum, ajudar as pessoas. Quanto mais madura uma pessoa é isso que os filhos têm que serem preparados para isso. Quanto mais madura uma pessoa mais ela se coloca a serviço. E mais o serviço dela vai ter qualidade, porque ela vai aprimorar essa arte a qual ela tem habilidade, uhum. entendeu? Então, essa é uma maneira, não é Exatamente. fazer doutorado, tá? Ai, tá travando agora. Voltou. Ixi, tá travando, Lélia. Agora no finalzinho. No finalzinho agora travou. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela consegue voltar.
Tava tão boa a nossa conversa. Nossa, ótimo, ótimo. Ele aqui na nossa live. É, gente, ela teve que sair. Vamos ver se ela volta para fazer a nova. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela volta para a gente concluir a nossa live. Está muito bom mesmo, né? A contribuição dela, a reflexão. E se a gente levar para a vida, aplicar, né? Com certeza isso fará muita diferença. A Edir está por aqui também, conversa maravilhosa. Isso mesmo, Edir, está muito boa. A Natália, oi, Nath, tudo bem? Márcia também, vai ficar salvo no IGTV, tá? Então vocês podem encaminhar para as pessoas depois assistirem, vocês podem aproveitar a live, tá? O quanto vocês quiserem assistir novamente, aproveitar todo esse rico conteúdo que a Lélia está trazendo aqui para nós. Vou conseguir gravar, sim. Vou conseguir gravar, Jocely. Eu vou encerrar aqui. Eu estou aguardando a Lélia voltar. Deixa eu ver aqui. Para a gente concluir a live, tá, gente? Já está no finalzinho, só quero que ela faça uma conclusão, um fechamento. E aí a gente encerra a live de hoje. Vamos aguardar aqui. Como é importante, né, para a educação dos filhos, para a nossa convivência, né, convivência familiar, convivência conjugal, a convivência no trabalho, saber identificar as habilidades das pessoas que convivem com a gente, isso, a gente valoriza as pessoas e a gente também ajuda, né, a crescer, a desenvolver, a deficitário em nós, né, a melhorar isso. Ela não conseguiu entrar novamente. Vou esperar ela tentar mais uma vez, senão a gente vai encerrar, tá? A live. Ela vai ficar salva. Ela vai tentar mais uma vez. Vamos ver. Oi. Aê! Ai, gente, que difícil, mas dá, né? Lélia, vamos aproveitar, né, para fazer o fechamento, Isso, para a gente isso. não perder É, essa riqueza que foi a live, tudo que você trouxe aqui para gente. sim. Gostaria que você deixasse uma mensagem a quem está Ah, nos ouvindo, quem vai é. assistir depois a live, ela vai ficar salva no IGVT também. Depois Uhum. a gente vai, eu vou já dar a notícia aqui também para o pessoal. A gente vai começar a subir essas lives que nós estamos fazendo também para o YouTube. Logo, logo eu vou estar também falando aqui para o pessoal, trazendo essas informações. Isso. Tá. Nos dê então a sua mensagem final, psicóloga. Final, é. Olha, primeiro que tudo que eu falei pode considerar como mensagem também, porque, Sim. né, tudo aquilo importa, né? E outra Uhum. é que é a principal que a gente estava falando por último. Procurem mesmo, se conhecerem mais, se avaliarem, nem que seja com a ajuda de outras pessoas. Alguns aspectos, os outros sabem mais de nós do que nós de nós mesmos. Nós temos alguns pontos cegos, né? E Uhum. façam o melhor com seus filhos, tá? Vão caminhando junto com eles. Vocês vão se conhecendo melhor, pondo nomes, né? Para aquilo que é bom, para aquilo que não é bom. E já vão fazendo isso junto com os filhos, dando pequenos feedbacks. O feedback é bem-vindo na família também, não é só da empresa, né? Porque o feedback é Uhum. muito esclarecedor. Então é bom que entre o par, o marido e a mulher, né, os cônjuges, conversem sobre si, não só sobre os filhos e não só sobre coisas, né? Sobre si, tendências, gostos, interesses,
competências, fragilidades e faça o mesmo com os filhos, tá? Porque pessoas que se conhecem são mais fortes e ficam mais inteligentes. Vão ganhar mais empregos, vão perder menos empregos, vão ser mais realizados no casamento, na vida social, né? E eventualmente até na vida espiritual, tá? Bom, meu perfil é Lélia Psicóloga, eu faço atendimento online, né? Eu tô achando, vou fazer aí umas aulas para colocar na bio, umas aulas sobre autoconhecimento, ver o caminho para Ótimo, isso, né? ótimo, É isso, ótimo. então. Eu também comecei um programa de mentoria e o início da mentoria é esse conhece a ti mesmo, a importância da gente ter esse autoconhecimento para avançar em qualquer outra dimensão da vida. Qualquer. Não tem como fugir disso, Isso. né? E a gente também, como cresce, né? Você estava falando e eu fui assim, para eu hoje me constatar de verdade melancólica e ver que eu podia servir as pessoas com esse, que eu tinha muitas habilidades com o meu temperamento, né? Foi um caminho. Sim, eu Então, sei. muitas pessoas dizem, não, mas tu tens isso, meu Deus, tu poderia, né? Então, assim, como eu custei a entender, a parar de olhar, porque o melancólico tem muito isso de olhar muito para si e às vezes estagnar nisso, né? A olhar Isso. muito as dificuldades, né? É, Ou os seus limites. E é, como foi importante para mim começar a olhar para as pessoas, de que sim. o meu conhecimento, de que aquilo que eu tinha com as pessoas, né? Às vezes eu tinha amigas que diziam, eu tenho saudade do nosso café filosófico. Porque Isso. sempre as minhas conversas, eu, Sim, às vezes assim, né, aqui é uma live, sabe? Mas para mim, sim. com naturalidade, eu sempre puxava para coisas mais profundas. Profundas. Sim, eu sempre. Então, assim, eu percebia que para muitas pessoas isso, as pessoas tinham saudade disso, né? Isso. E que eu podia colocar isso como um serviço, né? Entender assim, Isso. acho que quando a gente começa a olhar que eu posso servir o outro e para eu servir eu preciso parar de ficar tão em cima, né? Tão em Isso. cima de mim, em cima das minhas. Eu me coloco à disposição do outro. Isso cura muita coisa. Então, hoje eu estar fazendo lives aqui, estar fazendo alguns projetos, alguns trabalhos, foram resultados de muitos amigos, né? Pessoas que me conhecem assim de perto, que me impulsionaram, que falavam, diziam, eu dizia, mas tu acha? Meu Deus! Então, aquilo tudo foi me ajudando a hoje estar aqui fazendo esse Que serviço, bom. mas Perfeito. como é Isso. É um importante esse serviço. autoconhecimento, é um serviço, eu compreendo como um serviço. Eu Isso, agradeço pelo isso. teu serviço aqui, Lélia, porque muitos dos seus conteúdos têm contribuído na educação, né? Com o meu filho Tomás hoje, então sou muito grata às suas contribuições. Para mim foi uma grande alegria. Eu adoro falar, adoro lives, aulas. Acho que você vai ter que salvar Ai, tá Caia, travando. talvez. Como? Vamos finalizar. Pode salvar daí Isso. Uhum. Tá para não se certo, perder, então. né? Muito obrigada, Lélia. Um abraço de coração mesmo. Até mais, gente. Muito obrigada a todos que estiveram na live. Para vocês também.